aqui é a Ronise, escritora e consultora literária, e hoje eu vou fazer a resenha da minha primeira caixinha do Clube Tag Inéditos, que foi a caixinha de setembro e veio com o livro Uma Nova Chance para o Sr. Doubler, da escritora C.N. Glaster. Então, se você gosta de conhecer histórias novas, aproveita e já deixa aqui o seu like. E se não é inscrito ainda, se inscreve no canal, que é para não perder mais nenhum vídeo. Uma Nova Chance para o Sr. Doubler não é uma história que me fisgou de cara, não foi aquele arrebatamento inicial. Foi uma história que foi me ganhando aos poucos, me conquistando aos poucos. Isso me faz lembrar do escritor Júlio Cortázar, que dizia que enquanto o romance tem que ganhar o leitor por pontos, o conto ele tem que ganhar o leitor por nocaute, fazendo uma analogia aí com boxe. E esse livro é um exemplo de romance que nos ganha por pontos, que vai nos conquistando até estarmos apaixonados pela história. Muita gente considera essa narrativa um pouco lenta demais. Talvez porque estejamos acostumados a narrativas estilo thrillers e mistério e sempre muita ação e um ritmo mais acelerado. Isso pode causar um certo estranhamento e até mesmo fazer com que muita gente acabe desistindo da leitura. O que é uma pena, porque a história ela é realmente cativante para quem se permite sair da zona do conforto e experimentar uma leitura diferente. O livro traz a história do Sr. Doubler, que mora sozinho numa fazenda no alto de uma montanha, tendo como única companhia a Sra. Millwood, que é uma espécie de governanta que acaba fazendo tudo ali na fazenda. Os filhos já se casaram, saíram de casa e são muito ausentes, especialmente o filho homem, que tem uma relação conflituosa com o pai. Inclusive esse núcleo familiar aí traz o mistério da não presença da esposa do Sr. Doubler, mas que não é muito comentado aí ao longo do livro, só fica pairando essa dúvida de o que teria acontecido realmente com ela. O Sr. Doubler acredita que ele tem tudo o que precisa. Tem a sua fazenda, que ele insiste em não vender, apesar da insistência do seu vizinho, que quer construir ali um grande empreendimento. Ele tem suas batatas e ele tem a companhia da Sra. Millwood. Aliás, as batatas são um elemento muito importante na história. São elas que movem o Sr. Doubler e que fazem com que ele tenha um objetivo de vida. Isso porque ele não apenas cultiva batatas, mas ele dedica a elas seus melhores momentos. Ele acredita estar imbuído de uma missão, que é deixar para a posteridade um legado a partir das suas experiências e das suas pesquisas com as batatas. E vamos ouvir falar de batatas ao longo do livro inteiro. Mas essa situação confortável e supostamente eficiente que o Sr. Doubler vive vai sofrer um abalo quando a Sra. Millwood, a única coisa mais próxima que ele tem aí de uma relação de amizade, fica muito doente e impossibilitada de continuar trabalhando. A princípio, ele acredita que a ausência dela será por pouco tempo, então ele tenta se arranjar aí até que ela volte. Quando a coisa se mostra realmente séria e ele começa a perceber que talvez ela demore um pouco demais para voltar, ele começa a ter que pensar em algumas mudanças, a fazer algumas concessões, como por exemplo, aceitar a ajuda de outras pessoas. No caso, a primeira pessoa que vai aí aparecer para ajudá-la é justamente a filha da Sra. Millwood. As maiores mudanças, no entanto, que ele sofrerá virão das novas tarefas, das novas funções que assumirá a pedido da Sra. Millwood. Uma delas, por exemplo, é substituí-la no trabalho voluntário num abrigo de animais. A partir dessa experiência, o Sr. Doubler começará a olhar para além do próprio umbigo, para além das próprias necessidades e vai empreender uma série de mudanças, quebrando aquele dogma de que a partir de uma certa idade já não se muda mais. Essas reviravoltas todas permeadas por longas conversas do Sr. Doubler com a Sra. Millwood pelo telefone. A governanta ela está internada, mas ela faz questão de permanecer presente na vida dele, inclusive ajudando a entender e a contextualizar tudo de novo que está acontecendo na sua vida. Aliás, o ponto forte desse livro são os diálogos, especialmente esses diálogos entre o Sr. Doubler e a Sra. Millwood. Os diálogos aqui cumprem maravilhosamente bem a sua função. Estabelecem pontos importantes da trama, fazem a história avançar e nos revelam pontos importantes dos personagens. É principalmente por meio desses diálogos, pela troca de informação e de opiniões entre esses dois personagens, que conseguimos ir percebendo claramente as transformações pelas quais o Sr. Doubler está passando. Esse aqui é quase como se fosse um romance de formação às avessas. Em vez da gente estar acompanhando o desenvolvimento, o crescimento na idade da
da adolescência, a gente está percebendo essas mesmas mudanças, esse olhar que se volta para além de si mesmo e que começa a entender e absorver o mundo ao seu redor, numa época em que isso já não é mais muito esperado, que é a velhice. A história, ela vai mostrar esse processo de crescimento do Sr. Dumbledore. Essa mudança de alguém que era apenas centrado em si mesmo, com as suas necessidades, preocupado com o mundo que criou para si, tornando-se alguém capaz de superar seus próprios medos, angústias e traumas para ajudar as outras pessoas. São trabalhados lado a lado temas como superação de limites, empatia e, principalmente, acolhimento do próximo. Visto sob a perspectiva da criação literária, esse livro traz as duas jornadas empreendidas pelo Sr. Dumbledore, como acontece nas grandes histórias. Uma jornada interior e uma jornada exterior. As mudanças práticas que o Sr. Dumbledore tem que enfrentar compõem a jornada exterior, mas essas mudanças vão desafiar as crenças e os hábitos enraizados do personagem, realizando aí a sua jornada interior. A forma como essa jornada interior é mostrada ao longo da história pode ser percebida em dois momentos. O primeiro, ainda no início do livro, quando a gente percebe essa visão autocentrada do Sr. Dumbledore, preocupado apenas com as suas necessidades. Naquela manhã, ele refletiu se poderia ficar na cama. Se não fosse ao andar de baixo, nada precisaria ser arrumado e assim ele não seria constantemente relembrado da ausência dela. Ele não estava triste, estava irritado e não estava preocupado com ela. Estava absolutamente preocupado consigo mesmo. A autopiedade o dominava. Seu humor foi ficando cada vez pior. Já quase ao final do livro, a gente tem uma passagem aqui que mostra o quanto o Sr. Dumbledore mudou essa visão autocentrada e passou a olhar e se importar com os outros. Nesse caso aqui especificamente, reconhecendo a importância da Sra. Millwood para sua vida. É um diálogo que eles estão tendo ao telefone a respeito das conquistas, das experiências e pesquisas que ele tem feito ao longo dos anos com as batatas e pelas quais ele espera ainda conseguir algum tipo de reconhecimento. E aí ele diz a ela: definitivamente é a nossa batata. Eu simplesmente não conseguiria desenvolvê-la sem a sua ajuda. Batatas precisam de um solo rico e escuro. Isso é verdade. E fui eu que providenciei. Mas elas também precisam de luz, Sra. Millwood. A senhora forneceu a luz. Eu teria morrido no abismo sem a senhora. E nossa batata teria morrido junto comigo. Daí o reconhecimento de que ele não é autossuficiente e de que ninguém vive sozinho. E outro ponto forte na narrativa são justamente os personagens. Eles vão sendo revelados para o leitor, pouco a pouco, camada a camada, e a gente vai passando a conhecê-los não através da voz de um narrador, mas a partir de suas próprias ações e dos diálogos que travam entre si. Terminei a leitura com um afago imenso no coração, pela capacidade infinita que as pessoas têm de se reinventarem e a certeza de que nunca é tarde para nos tornarmos pessoas melhores. Te vejo no próximo vídeo.